E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos falar hoje um caso prático bem interessante que vai reforçar algo que a gente já viu nas nossas aulas de responsabilidade civil do Estado, tá? Se você não assistiu essas aulas, eu recomendo muito que você assista. São 3 partes aqui no YouTube, dá mais ou menos 1h30. E em 1h30 você vê praticamente tudo que você precisa ver sobre responsabilidade civil do Estado, um dos temas mais importantes do direito administrativo. O que a gente vai analisar hoje é um caso legal, um caso interessante que está acontecendo agora, ainda nem foi julgado em definitivo, que é o caso Dolly, sabe do refrigerante Dolly, que tem até o Dolinho, que é aquele personagemzinho engraçado? Pois é, o que aconteceu? Olha só, a Procuradoria do Estado de São Paulo, juntamente com a PFN, autuaram a empresa Dolly por fraude fiscal, tá? É uma série de crimes ligadas à fraude fiscal. Tem lavagem de dinheiro, enfim, tem várias questões conectadas aí que quem descobriu foi a Fazenda Pública, passou para o MP, que cuida da parte criminal, obviamente, e a Fazenda Pública cuida da parte de cobrar os tributos e um eventual ressarcimento ao erário. Perfeito? O que está acontecendo agora? O dono da empresa Dolly entrou com um processo judicial por dois, por danos materiais e morais em face dos procuradores do Estado de São Paulo e dos procuradores da Procuradoria da Fazenda Nacional, alegando que eles agiram com dolo, com má fé e fraudaram as investigações para prejudicá-lo, sabe? Ele alega que há uma conspiração, que nessa conspiração a Coca-Cola tem participação para prejudicar, porque ele tinha muito market share no mercado de refrigerantes, enfim, tem toda uma teoria. Obviamente esse vídeo aqui não é para julgar essa teoria, não tenho nem condições de fazer porque eu não estou investigando o caso. A gente só quer analisar especificamente a questão da responsabilização dos procuradores. Olha só, a responsabilidade direta dos procuradores do Estado e da Fazenda Nacional. Olha só, vamos começar vendo um parágrafo aqui que eu tirei da decisão liminar nesse processo específico, tá? Olha o que diz. Pretendem os autores, no caso aí é o dono da Dolly e mais alguns executivos envolvidos, pretendem os autores responsabilização indenizatória da FESP. FESP aqui é o que o juiz chamou de da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, então ele quer responsabilizar a Fazenda Pública, ok até aí, em conjunto com vários procuradores do Estado, incluídos no polo passivo. Ou seja, ele quer responsabilizar a Fazenda Pública e já, no mesmo processo, responsabilizar também os procuradores do Estado, sobre a alegação de terem praticado irregularidades em operação fiscal realizada contra os autores, acarretando-lhes danos materiais a serem apurados em liquidação e dano moral. Perfeito? Esse parágrafo, muito bem escrito, inclusive pelo juiz, resume perfeitamente a ação. Ele quer responsabilizar a Fazenda Pública e os procuradores, pois eventualmente houve falhas na investigação da fraude fiscal e por isso ele teve dano material e moral. Perfeito. Olha só, o que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição fala pra gente? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, se agentes públicos causam um dano ao particular, o particular processa a Fazenda Pública e a Fazenda Pública, em sendo condenada nesse primeiro processo, pode entrar com uma ação de regresso contra os agentes públicos que causaram o dano, desde que estes, os agentes públicos, tenham agido com dolo ou culpa, beleza? Com base nesse parágrafo, o Supremo criou a teoria da dupla garantia. Pela teoria da dupla garantia, esse artigo aqui, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. E vamos analisar o julgado para a gente entender quais são essas duas coisas que aquele artigo faz. Por isso é uma dupla garantia. Olha só, esse mesmo dispositivo constitucional consagra, e aí está falando lá daquele que a gente acabou de ler do parágrafo 6º, ainda, dupla garantia, uma em favor do particular. Porque olha só, por que é uma garantia em favor do particular? O dono da Dolly, caso ele realmente tenha sofrido esses danos morais e materiais em virtude de uma ação
errada dos agentes públicos, dos procuradores do Estado, como ele alega, nesse caso, ele vai ter o direito de ser ressarcido pelo Estado de São Paulo, que obviamente é muito mais solvente, tem muito mais dinheiro do que os procuradores, pessoas físicas, tá? Então essa é a primeira garantia daquele parágrafo 6º. A segunda garantia está aqui em verdinho, ó. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica, a cujo quadro funcional se vincular, recurso extraordinário a que se nega provimento. Ou seja, para o Supremo, além dessa primeira garantia que beneficia o particular, nós temos uma segunda garantia, e essa beneficiando o servidor público. Por quê? Porque o servidor público, quando atua na função pública, ele não pode ser processado diretamente pelo particular. Ele só vai poder ser processado pelo Estado em uma eventual ação de regresso. Por que isso? Para garantir aos servidores públicos a possibilidade de atuar, de fazer sua função sem sofrer achaques pessoais. Imagine se fosse possível ao dono da Dolly ficar processando diretamente os procuradores do Estado. Toda empresa que fosse autuada ia processar os procuradores, ia virar um inferno a vida dos procuradores que atuam na seara fiscal. Eles simplesmente iam deixar de autuar empresas para parar de responder processo. Porque eu não sei se você já respondeu algum processo, mas não é que eu não quero ser condenado, eu não quero ser sequer processado, porque é uma encheção de saco, sabe? É muito chato. E você tem que contratar advogado, você tem que ficar buscando provas, você tem que ficar se defendendo em juízo. É terrível se você já tem um cargo que faz com que você já tenha que trabalhar 8 horas por dia. Além disso, ainda vai ter que ficar se defendendo em juízo em razão do que você fez nesse cargo, sabe? Por isso que existe essa dupla garantia em favor do servidor público, beleza? E no caso específico dos procuradores, nós ainda temos uma norma específica, beleza? Mas vamos continuar aqui, só mais um julgado recente do Supremo, de 2016 esse daqui, só para você ver como o entendimento ainda é válido. O STF, ao julgar o RE 327904, que é aquele que a gente viu, sob a relatoria do ministro Aires Brito, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos é que poderão responder objetivamente pela reparação de danos a terceiros. Beleza? Então, para não ficar qualquer dúvida aqui, é só a Fazenda Pública que responde num primeiro momento. Ela pode entrar depois com uma ação de regresso em face do agente público. Esse tema é pacífico? Não, não é pacífico, tá? Tem entendimento em sentido oposto. Contudo, é isso que prevalece no STF e é isso que você vai levar para sua prova objetiva. E quando a gente fala de procuradores do Estado, nós ainda temos uma norma específica. Olha só, quando falamos do advogado público, a gente tem regramento específico no CPC. Olha só, vale a leitura aqui. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Ou seja, o CPC deixa claro que o advogado público ele só vai responder regressivamente. Então, ainda que você concorde com a corrente doutrinária que diga que o servidor público pode ser processado diretamente, você ainda assim será obrigado a reconhecer que o CPC tem regramento específico para os advogados públicos. Não só para os advogados públicos, também temos artigos específicos, eu não trouxe aqui para o nosso vídeo não ficar maçante, para a magistratura, para o MP e para a defensoria pública, tá? Ou seja, essas 4 grandes carreiras, todas elas só podem responder regressivamente por força do CPC, tá? Você nem precisa se socorrer lá de uma interpretação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Você pode se valer diretamente da redação expressa do Código de Processo Civil. Então, finalizando, o dono da Dolly não pode processar diretamente os procuradores do Estado de São Paulo, nem os procuradores da Fazenda Nacional, em nenhuma hipótese. Se eventualmente eles forem culpados de algo, eles só poderão ser responsabilizados em uma ação de regresso apresentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pela Fazenda Pública da União, no caso dos procuradores da Fazenda Nacional. Beleza? Por esse vídeo é isso e vamos juntos!